Olá, Capri, feliz aniversário, feliz novo ciclo. Em 22 de dezembro, o Sol estava no seu signo, ficou no seu signo até 20 de janeiro, então ficou faltando aqui no canal a sua leitura especial de aniversário, então vamos fazer essa leitura hoje. É uma leitura muito mais completa, aqui você vê mais detalhes de como será o seu ano. Ela serve principalmente para quem tem o Sol em Capricórnio e também para aqueles que têm esse signo forte no mapa astral. E também já tem disponível aqui no canal a sua leitura de semestre, eu vou deixar no card para facilitar para vocês, então vamos começar. Bom, vou iniciar com o tarô, com o geral do seu ano e depois eu vou fazer a mesa real com as principais áreas da sua vida. Então, Capri, aqui pela leitura de tarô, mostra que assim que o Sol entrou no seu signo, você passou por um despertar muito importante. As suas últimas leituras vieram muito mais sofridas, falando de alguma perda, de processo de luto. Então, Capri pode ter passado por um luto por alguém, um ente querido ou um pet, ou também perdas que podem ser de menor grau ou maior grau, também separações, demissões, enfim, essas perdas que mexem com a nossa estrutura, com a nossa energia. Então você já vem dessa energia passada, né, que já vem nas suas leituras, mas esse ano é diferente, aqui marca uma libertação para Capri dessa energia. Então você passou por algo muito intenso na pele, né, na vida real, na vida concreta, e agora você precisa sair disso, porque a vida também não vai só girar em torno de uma perda, em torno de um momento ali pontual. Então agora é um processo de sair dessa energia, desse campo, para ir para uma outra energia. E para sair desse campo, você precisou passar por uma chamada aí, por uma energia aqui de despertar. Pode ter sido alguém, pode ter sido situações, mas aqui fala de um conjunto também de situações que começou a mexer aí com. Aqui fala muito de uma energia evitativa, você estava numa bolha, então começou a mexer com a sua bolha. Por quê, Capri? Com a perda, aqui você entrou no modo de eu vou andar mais devagar, porque a energia da perda, a energia da morte na sua raiz, faz a gente desapegar muito rápido das coisas, a energia de corte também. Então, para quem passou por rompimento, para quem passou por perda, vem essa energia de corte da morte e traz um desapego muito rápido. E Capri é terra, e Capri talvez aí demore para sentir as coisas, demore para entender e para digerir, né, esses processos. Então, o que dá para entender é que Capri tentou entrar numa energia mais camuflada, criou uma bolha, criou também uma energia mais devagar, para ser mais previsível. Aqui também entra culpa com o que aconteceu. Ah, se eu andar mais devagar, se eu tiver mais cuidado, porque tem coisas também que traz susto, porque teve na energia de semestre algumas pessoas que passaram por questões de saúde, diagnósticos difíceis, seja com o próprio capricorniano ou alguém muito próximo, ou algum susto de ter que passar por cirurgia ou passou por algum acidente, e aí Capri pensa assim: ah, eu vou andar aqui mais devagar, eu vou evitar certos comportamentos, certas coisas, porque né, aconteceu isso daí, eu levei esse susto, então agora eu vou mais devagar. Então vem essa energia muito devagar ainda com Capricórnio. Capricórnio está se camuflando porque ele pensa que assim isso é inconsciente, é uma energia também defensiva, é um modo sobrevivência de Capricórnio, porque pensa assim: ah, se eu for mais cuidadoso, mais cuidadosa, aí eu não caio nessa energia, nessa perda tão rápida, nessa situação que me trouxe um susto, que me trouxe um apavoro do nada. Então eu vou andar aqui mais devagar, eu vou ser mais previsível, eu vou ter um modo mais calculado, que aí eu evito certos problemas ou uma situação dessa que eu passei. Então é mais defensiva também e medo de passar por uma situação parecida. Mas esse despertar vem mostrar para Capri que não adianta andar mais devagar, não adianta ser mais cuidadoso, que as coisas acontecem. Ou você tem uma prova que mostra para você que não adianta, ou alguém que é muito previsível, que é muito cuidadoso, também pode ter passado por algum susto, e aí isso prova para Capri que não é sobre isso. Não é só também só sobre cuidados. As coisas elas vêm.
elas ultrapassam, tanto que a energia que vem mostra para Capri que ultrapassa essa bolha que a pessoa cria. A pessoa evita, ela se esconde, mas a energia da perda, a energia da morte vai atrás dessa pessoa. Não tem como correr. E a energia da morte na sua raiz é essa simbologia que eu falei do desapego. Então, na verdade, é um desapego, é uma mudança 360 graus que a pessoa precisa passar naquele momento, então não adianta ela correr. Ou é um susto, ou é alguma outra situação, não adianta ela correr do que está vindo para ela. Então é isso que Capricórnio vai entender, que acho que é um processo já final desse luto que Capri tinha passado. Então é aquele entendimento que Capri tem que não adianta fugir do que é seu, não adianta fugir porque isso a energia vai te encontrar, tanto que vem em forma de energia, são sinais, são cobranças que vêm, né, em cima da pessoa, ou o próprio capricorniano, a capricorniana vai entender que já vieram situações avisando que isso chegaria num fim, como por exemplo, o fim de um relacionamento que geralmente não acontece do nada. O fim ele vai acontecendo, aquela energia mais morta, minguada, vai acontecendo naquele relacionamento. O fim é só a consequência. Então tem coisas aqui que não adianta você correr, tem coisas que já estão sendo sinalizados que está terminando, que está morrendo, que está ruindo. Então, Capri também começa a entender isso, principalmente para quem passou por situações assim, questões de saúde também. Há coisas que, por mais que você seja muito cuidadoso, você pode sofrer um acidente, você pode sofrer alguma violência, ou você pode ser muito saudável, mas mesmo assim você pode ter um diagnóstico difícil. Então, é para tirar também essa culpa e Capricórnio entender que as coisas acontecem, até com as pessoas mais cuidadosas ou que têm um bom caráter, enfim, que estão vivendo a vida de uma forma muito honesta e mesmo assim acontecem coisas ruins, coisas difíceis. Então, Capri começa a entender isso e gera uma libertação. Por mais que seja algo pesado de Capri entender, gera em Capri uma libertação, porque essa forma evitativa que você entrou não era legal para você, porque te colocava numa bolha e também te trazia muito mais medo, muito mais temor, e você estava evitando. Aqui eu não vejo energia de pessoas que se isolam, energia depressiva, de tristeza, não, mas energia evitativa mesmo, de fazer coisas que gostava de fazer, coisas que animavam, porque também no processo de luto, a gente sente culpa de sorrir, a gente sente culpa de estar feliz porque aconteceu algo ruim, então é como se a pessoa quisesse viver a vida numa baixa, porque não faz sentido numa energia de perda, numa energia assim tão difícil de sorrir. E aí Capri vai entendendo, não, eu consigo sorrir, eu ainda consigo fazer as coisas que eu gosto, eu posso voltar a fazer as coisas que eu gosto. Se Capri passou por alguma cirurgia, algum susto aí na saúde, é se cuidar mais, é levar a vida de uma forma mais saudável, sim, mas também vai ter coisas que vai querer fazer, vai continuar fazendo, independente do susto, e pode continuar fazendo dentro de um maior controle. Aqui também não fala de nada de evitar, cortar hábitos, aqui fala de ter uma vida mais saudável, de buscar mais equilíbrio. Então também não precisa ser extremista de cortar as coisas e evitar as coisas, não tem como aqui. A situação, por mais que tenha sido difícil para você, tenha te dado um susto, mas não foi para você parar e evitar certas coisas. Às vezes é uma perda pontual mesmo, é um acontecimento pontual. Talvez você tenha que levar a sua vida com mais cuidado, tenha que rever alguns comportamentos, algumas coisas, sim, mas aqui fala dentro de um equilíbrio. Aqui não tem nada de evitar, você tem que evitar, você tem que parar de fazer isso, não. Aqui está falando de ter mais cuidado, de ter mais equilíbrio. Então, se você passou por um acidente de carro, você não tem que parar de dirigir. Você tem que continuar dirigindo. Aconteceu, às vezes ia acontecer. Se não fosse com você, ia ser com outra pessoa. Então, não é levar as coisas a ferro e fogo. É só ter mais cuidado, mais atenção ou questões de saúde também. Não adianta você cortar e ser extremista, porque você vai continuar gostando de certas coisas, de certas comidas, de certas bebidas.
é você ser mais consciente e tentar ser mais saudável, mais cuidadoso, mas nada também é extrapolado, extremista, porque a sua energia não aponta para isso. Bom, então esse despertar veio, né, com esse seu entendimento que não dá para fugir de certos destinos que a gente vai passar, de certas coisas, né, de certas situações, faz parte das nossas vidas, então esse entendimento leva a Capri para uma energia muito mais de enfrentamento, tipo, eu vou enfrentar, eu vou voltar a fazer certas coisas, eu vou voltar a sorrir, eu vou voltar a fazer coisas que eu gosto, a dançar, a cantar, vou voltar a sorrir. Então vem muito isso, e vou voltar a me colocar na vida, porque a sua energia estava com um certo descompasso, que entrava dentro daquele modo evitativo. Então Capri pensou que: "Ah, eu vou levar aqui mais devagar, vou sair fora do compasso, que aí eu fico esquecido". Não, você não fica esquecido. Você fica com mais cobrança em cima de você, você fica com mais situações acumuladas, e aí você entende que não, não dá para viver desse jeito. Eu posso viver de uma forma mais leve, eu posso enfrentar mais a vida. Aqui tem uma energia de coragem com o Capri para esse novo ano, então Capri começa a voltar a fazer as coisas que parou de fazer. Aqui também para pessoas que estavam passando por algum tratamento ou um pós-cirurgia e complicado, e aí agora volta a fazer as coisas normalmente, já vem essa energia aqui. Então é o ano de voltar a fazer as suas atividades normais, independente se foi um luto, se foi um acidente ou um tratamento mais complicadinho e aí teve que ficar um tempo de repouso, você vai voltar às suas atividades normais, você vai voltar, ou se você não pode voltar, você vai fazer outras coisas, você vai canalizar a sua energia em outras coisas. O que importa aqui é que você não fique parado nesse modo que você estava. Você transcenda isso, a sua energia é de transcender mesmo algum momento aí mais desafiador, Capri. E aqui muitos, né, a sua energia, Capri, para esse ano tá muito espiritual. Então muitos aqui vão se conectar com religiões, com pode ser novas ou pode ser a sua própria religião que você estava desconectado, talvez a perda, talvez as coisas que estavam acontecendo na sua vida te desconectou da sua ligação espiritual, com a sua ligação com o divino, e esse ano você retoma isso. Então vem forte na sua energia, pode ser através de um mestre, pode ser através de um pastor, de um padre, ou de algum pai de santo, mãe de santo, enfim, alguém que te conecta com o divino, mas que essa pessoa vai ser um intermediário, essa pessoa tem liderança espiritual, ela tem um saber, ela tem uma conexão muito maior e você vai ser atraído para essa religião ou para essa pessoa, e aí vai te ajudar nesse transcender que você passará esse ano. É importante falar desse mestre, né, dessa pessoa que vem aqui na sua energia, é uma pessoa que tem muita liderança espiritual, trabalha muito o emocional, a independência emocional. É importante aqui também para aqueles e aquelas que passaram por algum processo de separação, ou estavam em relacionamentos abusivos, ou perderam os seus parceiros aí, estão viúvos, e é importante ter esse elo com uma autoridade espiritual, mas que tenha gabarito, que tenha estudo, que tenha boas bases, que vai te ajudar nesse processo emocional. Pode ser também uma terapia, um tratamento de terapia, um bom terapeuta, com uma abordagem aí que vai ser correta para você, que vai te ajudar muito nesse processo, e é um processo de você ser independente. Mesmo que você precise dessa terapia, mesmo que você precise dessa religião, dessa conexão com o divino, dessa espiritualidade, mesmo com isso, vai te ajudar a ter independência emocional, que é a base aqui também da sua leitura desse ano. Então você precisou perder para voltar para si, para sair também de um campo que estava pesado para você, para sair também de uma história, quando vem a energia da morte nas nossas vidas, é também nos falando: olha, essa história aqui acabou com essa pessoa, acabou esse momento, agora você tem que ir para um outro momento. Então é uma transição, é difícil também quando a gente passa na carne a perda de alguém ou a perda mesmo de um relacionamento, é a mesma coisa que passar por morte, porque de certa forma é também. Então ter esse apoio, emocional
com uma terapia, com um tratamento, ter esse apoio também. Se você passou por algum diagnóstico difícil, você tem que passar por uma terapia, principalmente aí se é um diagnóstico pesado, se é um tratamento pesado, então você precisa de ajuda, eh, de forma terapêutica, porque é uma barra pesada, então você tem que ter apoio e também espiritual. Às vezes você está precisando de acreditar em alguma coisa, de pertencer a algum lugar para você ter as suas forças renovadas. Então, vem muito forte essa energia espiritual para esse ano, e tem essa figura que vai chamar muito a sua atenção, que vai ser um exemplo também para você de superação, que acho que é interessante também, que vai te colocar assim: "Se essa pessoa conseguiu, eu também consigo", vai puxar a sua força de novo, e é isso que Capri precisa para esse ano, ter a sua força renovada para enfrentar aí desafios que pode estar enfrentando ou para sair desse campo, desse luto, desse processo de perda e para entrar nos eixos da sua vida de novo. E aqui para alguns também, essa energia de mestre pode ser, energia de meditação. Muitos aqui vão querer fazer meditações, retiros, ir para outros lugares, ter outras vivências, participar, né, dessas vivências aí que fazem em lugares com mais natureza. Também há esse interesse aqui na energia de Capricórnio, até para sair dessa energia pé no chão demais e para uma energia mais espiritualizada. Tanto que veio forte na energia de Capricórnio, mais energia espiritual, mais energia aqui de paus na sua leitura, Capri. Então, é um ano mais espiritualizado para Capri, de não ficar sentindo a vida só no real, porque você já é assim, a sua natureza já é assim. É viver a vida de uma forma mais transcendental, de uma forma mais espiritual. E talvez isso seja, assim, muito revolucionário para muitos capricornianos aqui. Para alguns não, para alguns pode ser mais pé no chão, mas também super espiritualizado, mas eu acho que para muitos aqui é revolucionário. Então, por mais que tenha essa pessoa que vai mexer com você, que vai ser esse mestre, que vai ser um grande exemplo, vai trazer para você esse contato com o divino, com outras culturas, outras espiritualidades, outras religiões, outras filosofias, outros olhares sobre crenças, Capri ainda vai, estar muito reticente. Aqui mostra a Capri ainda não, por mais que tenha um chamado, porque a sua energia começa falando de um chamado, pode ser esse chamado espiritual, por mais que tenha esse chamado, Capri ainda vai começar a integrar e vai trabalhar muito o emocional de Capri. Então, muita coisa aí, Capri, vai ser colocada para fora. Você vai entrar em contato com a sua energia mais profunda, mistérios seus, mistérios também na religião. Se você vem de uma religião diferente ou se você não era conectado com nada, você vai questionar tanta coisa. E quando a gente passa por morte, por perda, por situações adversas de susto, a gente começa a questionar muita coisa. Então, você vai lidar com esse mistério da vida. E é importante você trabalhar isso esse ano, porque você precisa sair de um campo muito terra, muito realista demais, ou muito pessimista demais, ir para um campo mais leve, mas não fantasioso. Mas sim, olhar que tem outras crenças, que tem outras formas de ver a vida, que você pode levar a vida de uma forma mais leve, mais equilibrada. Aqui, no geral, a sua energia fala de reequilíbrio, se reconectar, mas de uma forma diferente. E aí você vai ver que você não era tão receptivo, receptiva como você pensava. Acho que na espiritualidade ou na sua própria crença na religião que você, se dizia fazer parte ou achava que era parte, você vai ver que não era tão aberto assim, ou você não fazia parte daquele lugar, daquela crença. Você muda também o seu olhar e você começa a mexer com muitas coisas aí profundas dentro de você, mas por causa do que aconteceu fora de você. Então é uma situação que acontece fora e começa a mexer dentro de Capri. E aí Capri vai se sentir muito diferente esse ano. É um ano intenso, mas não é com acontecimentos de fora, é uma intensidade dentro de Capri. É como se Capri descobrisse que é mais emocional, mais espiritual do que pensava. Achava que era muito terra,
muito realista, muito pé no chão e se descobre que não é assim. A sua própria vida não se mostrou assim. Veio uma situação que mexeu com você num nível muito diferente. E aí você começa também a ver pontos sensíveis em você. Então é um ano diferente nesse sentido, mas eu acho que ainda você vai se encaixar nessa nova perspectiva espiritual, também de vida, e aí você vai ver que acredita em outras coisas, que tem outras coisas super diferentes que fazem sentido para você também, que você nem pensava. E com certeza deve ter alguém aí que vai ser um grande exemplo, um grande mestre para você, que vai te também a te ajudar a iniciar aí nesse novo caminho, mas eu acredito que você ainda não vai conseguir se integrar totalmente nessa nova perspectiva, nessa nova crença, porque tem partes suas ainda que tem questionamentos ou ainda não está acostumado com isso, então é uma fase ainda de adaptação. E também de olhar, eu acho que você pode olhar, talvez você não vá seguir, talvez seja momentâneo, mas é interessante que você olhe essa perspectiva diferente, de viver a vida, de ter crenças diferentes. É uma abertura também de visão sua. Então pode ser que você mude, pode ser que você volte para o que você já estava acostumado, mas eu acho que é um momento que você precisa se permitir, ao menos, a experimentar e beber outras águas aí de conhecimento. E alguns vão se aprofundar, outros vão ficar no raso, mas o importante é que vai ter um despertar, vai ter um transcender de Capricórnio, que esse é o básico, é sair de uma energia muito previsível demais e ir para a vida, de viver com a vida, de entrar no fluxo da vida, de confiar também que a imprevisibilidade pode ajudar e não só atrapalhar. Então ter um olhar mais espontâneo também, não ficar, medindo demais os passos, pisando em ovos, é andar com mais naturalidade, é trocar mais com a natureza. Então também tem essa energia aqui, de alguns que vão gostar também de ocultismo, de bruxaria, de uma energia mais livre também, porque é um chamado de viver a vida de uma forma mais livre. Talvez seja um chamado na religião, nas crenças, para trazer para sua vida que você pode viver de uma forma mais livre e não dessa forma tão quadrada, tão previsível demais que estava te machucando, estava de alguma forma te encurralando e a perda aconteceu. A morte veio, a perda veio, o rompimento, mesmo com tanto cuidado. Então essa é a resposta, que não adianta viver com tanto cuidado, porque as coisas elas vêm, as coisas acontecem, Capri. Bom, agora vamos passar para a sua mesa real. Então aqui na sua mesa real confirma essa energia de estar mais leve, é um ano que vai focar muito em Capricórnio, muito em si, é um ano muito pessoal, que você terá provocações, externas, que vão te ajudar nesse processo de mudança de perspectiva, principalmente. Aqui você vem com uma energia muito pesada, Capri, por conta aí da perda passada, do luto, enfim, e aí você começa a entender que pode levar uma vida mais leve, você pode ter uma perspectiva mais leve, mais ampla. Aqui é um ano para você abrir a sua perspectiva. Aqui mostra que ao invés de você viver as coisas com muita intensidade, com todo esse peso, você entende que pode contornar os obstáculos. E mesmo com esse passado pesado, ou com esse acontecimento aí que mexeu com as suas estruturas, você entende que é pontual, é marcante, mas não é toda a sua vida, não é todo o resto da sua vida, é um momento. E aí você entende que pode continuar a sua vida de uma forma bem mais leve, mais confiante. A sua energia para esse ano é de mais confiança, autoconfiança. E aqui também é uma energia mais profunda. Você se aprofunda mais em si, você se permite também colocar algumas coisas para fora. Aqui vem um transbordar de emoções, que eu falei também de terapia, alguns vão fazer terapia, outros vão trabalhar mais o espiritual. Isso vai colocar muita coisa para fora, vai trazer uma limpeza também interna que precisa acontecer, e aí você entende que libera muitas coisas. Porque vem aqui na energia de Capri um bloqueio que pode ser interno, pode ser um complexo, e aí Capri começa a destravar essas coisas, começa a trabalhar essas coisas do passado,
e a liberar essas energias, abrir seus próprios caminhos, e aí entende por que que a minha vida era tão travada nesse sentido, por que que eu tinha esses complexos de inferioridade naquela área da minha vida, enfim. Começa a olhar coisas mais profundas sobre si, sobre as suas emoções e começa a destravar isso e a liberar também essas energias. Então, a perda do passado, o luto, também ajuda a tirar essas energias suas aí que estavam guardadas, mas aqui fala muito de emoções represadas. E essa energia que eu falei de autoconfiança, ela vai funcionar por quê? Você vai entender que a vida acontece muito no imprevisível, na espontaneidade. E você começa a entrar dentro dessa energia, a trocar junto com a vida, a se entender assim: "O que aconteceu, eu resolvo". Se eu passei por algo tão pesado, que pode ser uma separação, a perda de alguém, a perda de um pet, algo até terrível, se eu conseguir passar por isso, então qualquer coisa que acontecer, eu resolvo. Então você vem com uma energia mais solucionadora, uma energia de alguém que resolve e que não fica brigando com o que está acontecendo, vai lá e resolve, vai lá e enfrenta. Então, depois de ter passado por algo tão forte, tão intenso e marcante, você entende que agora eu consigo lidar com qualquer coisa. Até porque na sua energia passada, muitas coisas você evitava. Você estava no modo de blindagem, né? Se blindando, acreditando que evitar era o remédio. E você entende que não, não é evitando. É enfrentando, mas não é também só entrando em embate com a vida, não. Há o momento que é paz, há o momento que não tem embate, que não tem conflito, mas haverão os outros momentos que sim. Então você começa a entender, tá, se é um momento leve e eu vou viver esse momento leve. Se é um momento mais intenso, que pede um enfrentamento, que pede uma atitude, uma ação minha, eu vou agir. Pronto, é isso. Então, com certeza, você vai destravar muita coisa na sua vida assim, porque aí a vida começa a trazer coisas aí que estavam, já mal resolvidas ou que você deixou em aberto, e aí vem para resolver também, justamente porque você está num modo de resolver e não quer mais deixar janelas abertas. Então você quer fechar tudo, até porque entra também na energia de Capricórnio, que gosta das coisas bem organizadas, bem segmentadas, e aí já com essa energia de resolver é muito melhor, porque aí você resolve e fecha aquela lacuna e não deixa mais em aberto. Bom, agora vamos para as principais áreas da sua vida, Capri. Vamos começar com a parte profissional. Então, os capricornianos que já estão trabalhando, bom, no geral, aqui a sua energia está muito boa, você tem muito brilho. Capri, na parte profissional, sem dúvidas, o signo que mais trabalha, que é exemplo no trabalho, é aquela pessoa que se dedica mesmo, tanto que são os melhores profissionais. Em qualquer área que a gente vê que tem um capricorniano, com certeza aquela área ali vai deslanchar com a mão de Capri ali atuando. Então você vem aqui na mesa com muito brilho, na empresa que você trabalha, na sua área de atuação, na sua equipe, você com certeza vai chamar atenção aí por algum trabalho bem feito ou por algum projeto importante na sua empresa, tem todo o brilho aqui para você. Tem também, oportunidade, né, com esse brilho todo você vai atrair oportunidade, tem novidade também na sua área de atuação, tem novos projetos, tem também pessoas novas aí trabalhando com você, e tem alguma coisa muito interessante aí que você vai poder fazer esse ano, é algo que você gosta muito, mas aqui também, você tem que começar a olhar mais para as oportunidades. Aqui fala de oportunidade de ganhar mais, oportunidade aí contra a concorrência, mas aqui pede que você faça coisas novas. Não dá para fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes, Capri. Então tem que inovar aí para ganhar mais, mas aqui fala de ganhar mais gratificação, comissão ou algum prêmio, algum vale importante aí para você, mas nada também muito além. Aqui a energia fala para você tomar cuidado com pessoas, principalmente aqui, ou pessoas, que já estão na empresa e aí chega uma pessoa novata, que é mais crua ali, que está mais aberta, né, e aí essa pessoa tenta envenenar, ou um grupo de pessoas tenta envenenar essa pessoa contra a empresa, contra a equipe, ou para fazer as coisas de qualquer jeito, e Capri é super contra isso. Capri é um signo que sabe o valor, né, de fazer as coisas certinho, então
não deixe essa pessoa ser envenenada ou não se deixe envenenar se você é novato aí em algum lugar, com certeza vão falar as piores coisas para você, mas dê o benefício da dúvida tanto para a empresa como para essas pessoas. Observa, né? Pode ser que elas tenham razão, pode ser que elas estejam realmente alertando você, mas olha, observa bem. A mesma coisa você fale para essa pessoa novata. Observa bem se realmente o que essas pessoas estão falando se condiz com a verdade. Até porque a energia que vem para vocês no trabalho é energia de verdade, de clareza, de revelação. Então, se tem alguma coisa aí que está mal das pernas, se tem alguma coisa aí que é muito obscura, vai vir para a superfície. Não tem como esconder certas coisas, então não se preocupe quanto a isso, mas não vá muito pela cabeça dos outros. Deixa vir para a superfície mesmo, deixa vir a clareza, e aí você saberá o que tem que fazer ou não fazer. Mas aqui fala de algumas mentiras, de algumas falsidades, de algumas maracutaias, que pode ser tanto das pessoas que tentam envenenar ou da própria empresa. Então, é você ficar de olho e se isso realmente te afeta, às vezes nem te afeta, então, às vezes nem vale a pena ficar mexendo em certos podres. Bom, agora para quem está disponível para o mercado de trabalho, a energia que fala é que se você estiver esperando alguma recomendação, alguma carta de recomendação do seu último emprego, ou de alguém aí que você confiava, que você trabalhou, a energia aqui não mostra isso. Então você não vai ter essa recomendação. Não espere isso. E também, dependendo aí de como você saiu do seu último emprego, então não é esperado isso. Então você vai ter que conseguir pelos seus próprios meios. Aqui também fala de alguma empresa que você pode ter começado a trabalhar recentemente, é bem recente mesmo, ou você já está conseguindo essa vaga. Aqui a energia é muito informal, aqui não tem muita solidez, ou é uma empresa que demite muito, dependendo também da vaga, se é alguma coisa que você precisa logo, né, trabalhar logo pelo financeiro, então com certeza é empresa. Exemplo, empresa de telemarketing. Se você é ali do operacional, com certeza você não vai ficar ali muito tempo, sempre tem esses cortes. Então, fica de olho nisso. Se é uma empresa que demite muito, se você está numa vaga operacional, é uma empresa que vai sempre trocando e sempre dá problema. E já vem também na energia de quem está trabalhando, que tem essas pessoas que tentam envenenar. Então, já faz parte aqui do jogo. Então, não tem como você esperar criar raízes num lugar assim. É um lugar que está sempre podando, está sempre podando. Por quê? Porque faz parte ali do jogo, sempre tem trocas de cadeira. Mas, claro, não é assim para todo mundo, depende muito da vaga. Mas aqui eu acredito que é mais vaga operacional. Talvez seja diferente para uma vaga de chefia, de hierarquia aí mais alta, mas vamos trabalhar aqui com a verdade, aqui não está muito aberto para isso. Aqui está pedindo que se você não pode esperar, se você não pode, né, tentar uma vaga melhor, ok, entra nessa, mas aqui está pedindo que você tente uma vaga numa empresa mais familiar ou uma empresa mais estruturada, que tenha bons anos aí, né, de estrada, que as pessoas fiquem mais tempo, porque a energia de Capricórnio para trabalho é uma energia mais séria, mais consolidada. Então, o Capri não gosta de ficar trocando, não gosta dessa energia descompromissada aqui no trabalho, mas por necessidade possa ter que se render a isso no momento, mas não deixe de procurar uma vaga melhor, porque tem na sua energia aqui uma vaga muito boa, tem vaga aqui que você pode ter ascensão na empresa, que é o que você quer também na sua vida profissional, e tem sim, com certeza tem algum lugar melhor, mas aqui fala de processo de seleção que é mais demorado, então passa toda uma peneira ali para entrar pessoas nessa empresa. Se eles já ficam mais tempo com as pessoas, então, logicamente, eles vão passar por mais entrevistas, provas, enfim, desafios para poder conseguir entrar naquela empresa. E para a Capri é interessante também passar por essas situações, porque traz mais autoconfiança e coloca a Capri numa empresa realmente séria. Então, o interessante é que você batalhe por isso, mas no meio do caminho aí talvez você tenha que entrar numa empresa mais com energia assim mais solta, que não fica muito tempo, mais pelo financeiro mesmo.
E aqui para aqueles que estão querendo fazer intercâmbio, ou trabalhar fora, né, aqui é fora do país, ou em outros estados também, mas aqui eu acho que é mais fora do país. Não tá nada boa a energia. Então, assim, fala muito de perrengue. Então, com certeza você tá com um sonho aí de trabalhar no outro país, você tá achando que é as mil maravilhas e não é. A energia tá bem difícil, bem complicada aqui. Para visto tá complicado, para conseguir visto para trabalhar. Acho que também em termos de ganho não tá nada bom, vai gastar muito. Então, gasta-se muito com documentação, com a viagem, com todo o processo e não vai ser vantajoso para a Capri, então tem que analisar muito aqui. Lógico que não é para todo mundo, mas olha bem, até dependendo do país que você quer ir, talvez seja muito complicado, talvez é interessante você ver outro país. Para quem quer ser au pair, trabalhar de babá em outros países, enfim, aqui não está muito aberta a energia não. Então talvez é você repensar em tentar um outro ano, uma outra época, porque tem essas questões de moeda, de dinheiro, tem também as questões de visto, de leis. Então, dependendo da política como tá no país que você quer ir, isso influencia muito na entrada de imigrantes para trabalhar nesses países. Então, aqui não está muito bom, não. Então, é melhor você avaliar ou tentar em outra época. Bom, agora olhando a parte financeira, a energia aqui mostra dívida, uma dívida importante que Capri tá, eu acho que Capri está conseguindo aí administrar essa dívida, ou fez essa dívida, ou vai fazer, enfim. Aqui tem essa energia passada aqui de perda, de morte, de separação. Então aqui tem questões aí com a casa, com partilhas de bem, herança. Então tem gastos envolvidos aqui nessa partilha, tem gastos também com velório, com funeral de alguém, ou dívidas que alguém deixou depois que morreu, né? Ou você tem que cuidar de uma outra pessoa que acaba sendo seu dependente aí, então é mais um gasto que você tem. Então já tem essas dívidas que aqui fala muito do âmbito familiar de Capricórnio. E também com casa, com moradia. E para alguns aqui a dívida pode ser por conta de uma casa, né, de uma casa alugada ou de uma casa que é da família mesmo, mas perdeu alguém e aí trouxe muitas dívidas, enfim, tem essa energia aqui. O que mostra nesse ano é que você ainda vai ficar enrolado com essa energia, com essa dívida, não tem muito para onde correr, e ainda com essa questão aí de morte na sua família, ou de perdas aí na sua família, ou alguém perdeu alguma coisa aí na família que impactou esse núcleo familiar, então tem realmente essa dívida, você vai ter que administrar isso. Tem aqui a questão de trabalho, que saiu que você tem muito brilho, que você pode ganhar mais. É óbvio que você tem que focar nisso para você conseguir administrar melhor esse dinheiro, mas aqui também na sua energia fala que você pode equilibrar as contas aí para você, Capri, mas você precisa mudar. Aqui fala muito de mudança de comportamento e aqui fala de não fazer mais dívidas, de não ficar se enrolando mais, porque aqui já está enrolado, já está pesado, é não se enrolar mais. Aqui fala de trazer equilíbrio e de trazer saúde financeira aí para o seu dinheiro, para a sua vida financeira. Então, é mudança de comportamento, é parar de fazer certas coisas, é cortar alguns gastos no momento e também batalhar aí no seu próprio emprego, onde você já está, para ganhar mais uma graninha e que isso vai ajudar a tirar vocês dessa energia mais pesada e dessa dívida. Mas aí administrando e aliviando, porque aqui você vai ter uma opção nesse ano, você tem uma opção aí melhor, acho que de amortizar essa dívida e tal, mas você precisa também estudar mais, você precisa ter mais malícia, o dinheiro. Como lidar com o dinheiro, Capri, que fala muito de malícia, você precisa disso. A sua energia ainda é muito novata, ainda dependendo do que você passou, se você se separou de alguém e você não era a pessoa que cuidava das finanças, com certeza você vai apanhar mais, mas você pode aprender. Porque aqui fala de uma pessoa muito crua para dinheiro, para essas espertezas de fazer negócio. Então tem que começar a fazer negócio. Vende uma coisa, compra outra, e aí você vai pegando essa malícia com o dinheiro. Porque não é só pagar a conta, não é só trabalhar e pagar a conta. Não é sobre isso. A sua energia está falando de você fazer negócio, de você aprender a lidar com o dinheiro, de estudar mais sobre bolsa de valores, estudar mais sobre. Tem muita gente aqui no YouTube que faz vídeos
pessoas que conseguem juntar 1 milhão. O que que essas pessoas estão ensinando? Aprenda, Capri. E você tem uma ligação forte com o dinheiro. Capri, aonde coloca a mão vira ouro, mas também quando passa por baixa, quando vem dívida, é dívida, né, Capri? Então, tem que tomar cuidado com isso, mas a sua energia aqui é que precisa de mais esperteza, mais conhecimento. E você pode ter isso. Então, vai atrás, estude mais, que com certeza você vai conseguir uma opção melhor, um caminho mais fácil aí na parte financeira, ou se você vai tomar alguma decisão aqui, que eu acredito que é na parte de moradia, com certeza você vai fazer uma decisão mais assertiva. E você tem que olhar mais para essas questões de negócio, principalmente de casa, de terreno, de moradia, que é o que está pegando muito aqui na sua energia financeira. Bom, agora vamos ver a energia amorosa. Vamos começar com os solteiros. Bom, aqui mostra na energia vocês com muito peso emocional, muita tristeza. Eu acredito que é do passado, aí dependendo do que vocês passaram, com separação ou com perda de um parceiro, também por algum rompimento que pode ter sido complicado, ou veio de relacionamentos abusivos, ou era muito desvalorizado, desvalorizada, então já vem essa energia de peso. Mas isso é com vocês, é peso emocional, é peso de coisas do passado. A energia para esse ano, para os solteiros, é muito boa. Aqui fala muito de clareza, fala de uma energia de verdade. Você tendo mais clareza com a sua vida amorosa, com o que você quer, também tem clareza com a pessoa que chega, pode vir pessoas mais claras. Talvez aqui você passou por muita coisa enrolada, ou você passou por perda mesmo, mas aí você se conscientiza que não precisa desse peso todo, eu não preciso carregar uma cruz aqui na minha vida amorosa. Eu posso ter uma conexão mais clara, uma conexão aqui mais direta. Vem muito isso aqui na sua energia, que você quer que as coisas sejam muito claras, que a pessoa seja muito explícita, né, do interesse dela por você, no que ela quer, e vice-versa. Então, essa é a energia que você tem que se ancorar mais esse ano, que vem também forte para vocês. E aqui fala de uma oportunidade, aqui é uma oportunidade muito mais séria, a tendência é que vocês já busquem um relacionamento mais sério e vai vir para vocês. A energia está super aberta, tem oportunidade, ou já tem alguém aí sondando, já tem alguém que vocês estão interessados, ou já está interessado em vocês. Então tá super aberto aqui para relacionamento sério, alguma coisa mais fixa. Então é importante que vocês sejam mais claros nisso, se vocês querem relacionamento sério, porque aí vocês também já vai filtrando, né? Dependendo da pessoa que aparece, você já vai demonstrando, olha, eu quero coisa séria, ou dependendo aí do que aconteceu na sua vida amorosa, se você teve uma perda, se você é viúvo, viúva, então já deixa claro isso, porque aí a pessoa já vai mostrar o que ela quer. Ou talvez você não queira, talvez venha alguém com essa conotação mais séria, talvez você não queira, mas também deixe claro isso, porque se você quiser só aproveitar, se quer só casual, então aproveite, mas não fique enganando alguém que quer uma coisa séria, se você não quer, ou não se deixe enganar por alguém que claramente não quer nada sério, mas aqui na sua estrutura mostra relacionamento sério, então tá mais forte para quem quer se relacionar aqui de forma mais séria, vai acabar acontecendo aqui. A energia está apontando para isso. E agora os comprometidos. Bom, aqui mostra que a energia não está muito boa, porque fala de rompimentos ou fala de coisas assim muito abruptas, brigas, conflitos rompantes. Pode ser de Capri, pode ser do seu parceiro, da sua parceira. Bom, aqui tá uma energia muito impulsiva, muito aqui fala de corte, né, ou fica rompendo, ou fica ameaçando que vai romper, qualquer coisinha, "Ah, vamos terminar", ou já estão, em rompimento, aí volta, vai e volta, então tá essa energia aqui que pode ser ioiô, ou é de fato rompeu o relacionamento aqui e estão separados, mas aqui fala que ainda estão conversando ou ainda estão estudando ou uma forma de oficializar essa separação ou de tentar voltar. Então, aqui vocês vejam onde vocês estão nessa energia. Mas aqui pelas cartas o que dá para entender é que o compromisso aqui é de um jeito, o compromisso como ele é, o padrão, né, é de um jeito, mas as atitudes, as ações são outras. Então eu tenho um namoro ou um relacionamento
que é como se fosse um casamento, eu vivo um casamento, isso serve principalmente para aquelas pessoas que vão morar junto, mas que ainda fica meio que namorado, a outra pessoa enxerga em você ou você enxerga no outro um namorado, mas você tem toda a demanda de um relacionamento mesmo de casamento, é todo o trabalho ali. É a mesma coisa que um casamento, mas a postura do outro com você ou a sua postura é como se fosse namorado. Então a dinâmica aqui das cartas mostra que esse papel, ele tá super pesado, porque é todo um compromisso, todo o trabalho que envolve num relacionamento super sério, como um casamento, você tem ali no papel, mas na prática você não tem. Porque como não é oficializado, ou é até pode ser oficializado, mas na prática não acontece isso, então não acontece aquele respeito, ou também o relacionamento está desgastado pelo tempo, e aí começa a folgar, né? Começa a folgar os laços. Aí você não encontra mais aquela pessoa, você não tem mais aquele olhar, aquela admiração, e aquilo tudo vai se perdendo. O que aqui na energia mostra é que vocês precisam, eu acho que se afastar dessa pessoa, e, enfim, ela de você, vocês precisam olhar essa situação à distância, porque juntos vocês já não estão se entendendo. Já está rompendo aqui, ou já está perto de romper. Já está faltando uma coisinha nova para vocês cortarem. Então se afasta, dá um tempo, vejam, né, revejam cada um aí o que, que vocês querem. Porque aqui muitos já estão juntos há, pelo menos aí, em alguns casos, 5 anos. Então, assim, esse relacionamento ele precisa se transformar, ele precisa subir de nível. Então, esses choques que vocês estão tendo é porque o relacionamento ele precisa evoluir, ele não está evoluindo. Ou vocês, dentro desse relacionamento juntos, vocês não estão evoluindo. Só que vocês não estão entrando em nenhum acordo. Então, é melhor separar um tempo, é melhor dar uma pausa, ou se afastar, falar para outra pessoa viajar, tirar um tempo e vocês se afastam para vocês avaliarem, porque quando a gente está há muito tempo junto com alguém, a gente não começa a pensar em si, é só o nós. E aí precisa se desconectar um pouco desse nós para ver o que, que cada um quer. A gente está indo para o mesmo lugar? Porque se vocês não estão indo para o mesmo lugar, muito dificilmente esse relacionamento sobrevive. Aí é rompimento na certa. E não significa que precisa romper, mas no mínimo aqui precisa de uma renovação de votos. Não naquele jeitinho lá de celebração, ai, vamos renovar os nossos votos, aquelas palavras bonitas, não. É seriedade aqui, é sentar e conversar, nossa, para onde a gente está indo? O que que você quer fazer? Aqui tem energia de pessoas que querem viajar, que quer ou que vão ter que mudar, por exemplo, para trabalho. Até saiu na energia intercâmbio. Se o seu parceiro está querendo fazer um intercâmbio ou teve uma oportunidade de trabalho fora e está pensando nisso, vai impactar esse relacionamento. Então, aqui dá para entender que vocês não estão falando a mesma língua, vocês não estão indo para o mesmo lugar. Então, vocês precisam conversar aí se vai dar certo, se vocês vão fazer dar certo ou se é melhor cada um ir para o seu lado. Aqui também pode ser de relacionamento que está há muito tempo também, já relacionamento muito longo, mas que tá assim bem insosso, tá? Bem energia bem morna, assim. Já não tem muito interesse, não faz muitas coisas juntos, então aqui é mais de tentar retomar atividades, de voltar a fazer certas coisas que ambos gostavam de fazer para fortalecer. Mas aqui tá muito perto a energia de corte. E em alguns casos é corte mesmo, não tem o que fazer. Ou outros casos de pessoas que estão comprometidas, porque saiu muito na leitura de separação, de perda, né, de pessoas que ficaram viúvos, viúvas. Aqui também pode ser que relacionamento que é muito recente, você passou por uma situação de perda também muito recente, então talvez esse relacionamento não vai dar certo porque é aquele de transição, né? Você perdeu alguém ou você perdeu um relacionamento que era importante para você, então é difícil retomar, é difícil se relacionar de novo. Será que não era legal você dar um tempo? Não ficar sem namorar, ficar só com você e dar um tempo? Então aqui é esses casos, mas a energia aqui está muito forte de corte. Então aqui não é de estreitar laço. A energia aqui está pedindo para cortar, em alguns casos. Por quê? Porque às vezes não é a hora, às vezes você não está no momento mesmo de estar num relacionamento.
ou estão acontecendo coisas na sua vida que o seu relacionamento atual não vai sobreviver. Então aí é você ter esse olhar mesmo mais sério. Aqui eu diria, olhando na mesa de Capri, tá mais complicado para os relacionamentos para quem está comprometido, seja há muito tempo ou seja recente, tá bem complicadinho aqui. E também essa energia pessoal, é um ano muito pessoal para Capricórnio. Então, se você não tiver do lado alguém que está somando com você, Capri, que está te ajudando nesse seu processo pessoal, então é melhor ficar sozinho, porque é um ano muito seu. Então, para tá do seu lado, tem que ser para somar. E você também na vida da outra pessoa. E se não for assim, Capri, não vale a pena, porque é um ano muito seu. É um ano de um trabalho interno muito importante e você passou por uma perda, você passou por algo que, sabe, te deixou em cacos. Então você não pode se permitir ter do seu lado alguém que esteja atrapalhando o seu processo, porque tem pessoas aqui também que estão com alguém ali do lado que é melhor estar sozinho. Então tem que rever muito a parte aqui de amor para comprometidos, porque a energia aqui não tá boa. Então, se a qualquer momento isso aqui pode ruir, é porque não tá bom, não tá sobrevivendo. Ou você está forçando alguma coisa aí no amor, que às vezes não é hora. Mas se tá tudo bem, se o relacionamento vai bem, se não casa com essa energia aqui, então deixa esse aviso de lado que é para outras pessoas. Mas é importante salientar aqui que tá desafiador para quem tá comprometido. E talvez vai dar certo, talvez vocês vão conseguir retomar, mas precisa olhar para esse relacionamento. Principalmente porque Capri está passando por uma transformação interna. Isso vai impactar os seus relacionamentos amorosos, então não tem como fugir, Capri. E talvez seja momento de você levar o seu relacionamento com mais seriedade aqui, esse negócio que eu falei de renovar votos, de estar sempre trocando com a pessoa de tempos em tempos, tá sempre sentando com o seu parceiro, com a sua parceira, para alinhar aí a vida de vocês, porque não dá para uma pessoa estar indo para um lugar e a outra tá indo para outro e querer que esse relacionamento funcione, porque relacionamento é elo, é união, então precisa sentar, conversar, às vezes precisa ter conversas difíceis, precisa alinhar aí os projetos do casal, porque senão não tem como sobreviver. Então a vida ela é assim. E para você que passou por uma coisa assim tão intensa de perda, você vai olhar os seus relacionamentos, sejam amorosos, sejam também de amizade, você vai olhar de uma forma muito diferente, Capri. Então, com certeza será mais desafiador esse ano. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura. Eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho para vocês e saiu a carta Simplicidade. Eu vou ler o trecho sobre essa carta e vai ficar aí de reflexão para vocês para esse novo ano. Vamos lá. Esta figura caminhando pela natureza mostra-nos que a beleza pode ser encontrada nas coisas simples e comuns da vida. Com muita frequência, nós tomamos esse lindo mundo em que vivemos como coisa garantida. Limpar a casa, cultivar o jardim, fazer a comida. As tarefas mais simples ganham uma conotação sagrada quando são feitas com envolvimento total, com amor e exclusivamente pelo prazer de fazê-las, sem expectativas de reconhecimento ou de recompensa. Neste momento, você passa por um período em que esta maneira cordata, natural e extremamente simples de encarar as situações que se apresentam, trará resultados muito melhores do que qualquer tentativa sua de ser brilhante, perspicaz ou de alguma outra forma extraordinário. Deixe de lado toda a pretensão de fazer alarde quanto a ter inventado mais alguma coisa inútil, ou a vaidade de encarar seus amigos ou colegas com o seu talento incomparável de prima dona. A contribuição especial que você tem para oferecer neste momento será maior se você encarar as coisas sem resistência e com simplicidade, um passo de cada vez. Bom, Capri, essa é a leitura de vocês para esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não fizer sentido para você, veja seus outros signos fortes no mapa astral. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.